Oi pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vim recomendar pra vocês alguns filmes que me lembram as músicas do Hozier. Caso você não saiba, não me siga em nenhuma outra rede social além do YouTube ou esse é o primeiro vídeo que você vê do meu canal. O Hozier é o meu cantor favorito, ele é um cantor irlandês e eu resolvi lançar esse vídeo justamente hoje, dia 17 de março, porque além de ser o aniversário dele e o dia de São Patrício na Irlanda, hoje também ele tá lançando um EP, então eu acho que eu tô fazendo meu trabalho de base como fã do Hozier pra divulgar as músicas dele. Eu ainda não ouvi, mas porque hoje ainda não é o dia 17, mas eu espero que sejam ótimas. Eu costumo gostar de praticamente tudo que ele lança, então não duvido, e é isso, gente. Então vamos lá recomendar os filmes que me passam essa sensação maravilhosa que é ouvir uma música do Hozier. Separei muita coisa pra recomendar pra vocês. Alguns deles eu vou entrar mais a fundo na sinopse, do porquê eu gosto deles, etc. E outros vão ser só menções honrosas. Mas antes de chegar nos filmes em si, eu queria fazer uma breve introdução falando mais ou menos sobre as temáticas que as músicas dele costumam girar em torno, porque eu acho que vai ser importante pra contextualizar cada um dos filmes que eu vou citar aqui pra vocês. Como eu falei, o Hozier, ele é um cantor irlandês. E quando você olha pra Irlanda, pra história cultural, social da Irlanda e pra cena musical também, é bem notável que os cantores irlandeses, a grande maioria deles, principalmente esses que fazem sucesso, eles são muito políticos nas músicas, e isso não é diferente com o Hozier. Ele vai ser sempre muito político nas músicas dele, mesmo aquelas músicas que a um primeiro momento parecem músicas mais simples, só sobre histórias românticas, etc. Você consegue destrinchar elas ali e ver uma profundidade incrível, que é uma das coisas que mais me atrai também na cultura irlandesa no geral. Adoro Sally Rooney, inclusive, né? Eu acho que qualquer obra da Sally Rooney acaba me lembrando o Hozier justamente porque é uma cultura muito particular, a cultura irlandesa. Cada vez que eu consumo mais eu percebo isso, também por causa, como eu falei, dessa história social muito turbulenta que eles tiveram ao longo dos anos. Além de tudo, o que mais me atrai nessas músicas do Hozier é justamente essa paixão que ele consegue expressar através das músicas dele, seja da letra ou das próprias performances. Eu acho que você sente aquela sinceridade muito forte, não tem aquela coisa muito comum nos dias atuais de que você percebe que aquilo tá sendo uma música feita só pra irritar ou seguir algo específico. Você sente muita essa verdade, sinceridade, essa tentativa de passar uma mensagem mesmo através da arte das músicas, e eu acho isso incrível. Muitas músicas dele vão tratar principalmente dessa questão da religião, do moralismo religioso. Eu acho que isso também é uma coisa muito forte na Irlanda em si, e ele já citou algumas vezes, várias entrevistas, que ele fala sobre que isso da relação dele com a religião e que ele tem muito interesse nesses pensamentos das pessoas com Deus e como essa relação com a religião acaba sendo transmitida, acaba sendo influenciando, né, o nosso mundo físico. Tem várias entrevistas que ele fala sobre isso e ele acaba tratando bastante dessa questão nas músicas dele, é bem a estética dele. Ele traz bastante essa instituição católica, né, as problemáticas por trás disso tudo, a mitologia, a relação também com esse despertar mais sexual também relacionado à própria religião, que eu acho muito interessante. As músicas dele, ele sempre trata desse amor também meio sagrado, meio impossível, que nem sempre é completado, uma coisa muito ardente, cheia de anseio, que é muito interessante, e eu acho que faz você sentir lá no fundo as questões das músicas dele. Nem todos os filmes que eu vou citar aqui me lembram músicas específicas dele. Se algum, de fato, tiver me lembrado alguma música específica, eu vou citar também, mas a maioria, elas me lembram essa sensação que eu tenho mesmo escutando as músicas dele, ou eles focam em alguns dos pontos que eu citei enquanto eu tava falando dessas temáticas das músicas dele. As músicas dele, elas são muito mais abrangentes que isso, elas também tratam muito sobre a relação do homem com a natureza, que também é uma coisa muito forte da cultura irlandesa, e enfim, é muita coisa incrível que tem nas músicas deles. Se eu fosse você, se você gosta de ouvir música no sentido de que você gosta também de ver as letras e tentar entender o que o cantor tá falando com aquilo, o contexto por trás, eu recomendaria muito que você escutasse o Hozier, e eu espero que vocês gostem do vídeo agora, que eu vou comentar os filmes, e assistam algum deles se vocês ainda não assistiram, e se vocês já assistiram, comentem aqui embaixo comigo que eu vou adorar saber. Bom, pessoal, o primeiro filme que eu vou recomendar pra vocês é o filme Sunset Song, que na verdade vai se passar na Escócia e não na Irlanda, mas que foi o filme que eu assisti recentemente e me deu muita vontade de fazer esse vídeo por causa desse filme, porque eu assistia e eu só conseguia lembrar de uma das músicas mais recentes do Hozier, que é a música Swan Upon Leda.
é uma música muito incrível que ele lançou, se eu não me engano, no final do ano passado, ou no começo desse ano, mas eu tenho quase certeza que foi ano passado. Ela é literalmente mitológica porque ela tem relação com um mito grego, que é um mito em que Zeus, se eu não me engano, ele se transforma num cisne e ele estupra a Lida. E aí nasce esse filho e o Hozier ele meio que usa dessa mitologia pra criar essa história e essa música, né, e essa melodia e esse lirismo todo dessa música, e eu gosto muito dela, é uma música linda. Quando você para pra ler a letra, é muito triste, é uma música que eu vi algumas pessoas falando, analisando ela sobre, é uma música muito que advoca pelo feminismo, né, essa coisa de que durante ao longo de toda a história os homens eles tiraram essa liberdade das mulheres e essa liberdade até do corpo delas mesmo. Então é uma música assim maravilhosa pra vocês verem o nível do Hozier, eu sempre fico nessa, mas o nome dele é Hozier. Vou colocar ele pronunciando aqui, gente, porque eu tô com muito medo de estar pronunciando o nome do meu cantor errado favorito, então nada melhor do que ele pronunciar, não é mesmo? I would say Hozier. Hozier, Yeah. Então, é assim que fala o nome dele, então se eu falar errado, desculpa, eu estou tentando. E o Sunset Song, de 2015, é um filme dirigido pelo Terence Davis. Foi o único filme dele que eu assisti até agora, foi o primeiro filme dele que eu assisti, né, e foi, assim, uma maneira incrível de conhecer os filmes desse diretor. Ele costuma, pelo que eu já vi também, andar por meio desses temas que o Hozier costuma trazer nas músicas dele, principalmente em relação à religião. E nesse filme, a gente vai acompanhar a história meio que um coming of age, a gente vai acompanhar de uma jovem que nasce nessa família bem rural da Escócia, e o pai dela é extremamente horrível com ela, com o irmão, com a mãe dela, e é bem pesado mesmo o filme. Eu teria muito cuidado com os gatilhos, inclusive de estupro, que tem no filme, e a gente vai acompanhar essa personagem desde que ela é bem novinha, assim, tá na escola ainda, até ela crescendo assim, naquela região, com essa família, tendo que ver os parentes dela às vezes morrendo, e aí ela se casa, e aí a gente vai seguindo essa história de coming of age dela, e dela tendo que lidar com tudo isso nessa terra que ela tá ali, nessa terra que ela meio que não tem uma saída dali, e é um filme muito bonito. E o que é interessante desse filme, que eu acho que me lembra muito essa música, é justamente essa sensação de que parece que a personagem está vendo a vida dela passar por fora, e tem esse tom de narrativa, assim, de que ela tá contando por meio de um diário, como se ela tivesse visto e já tivesse passado por tudo isso enquanto tá acontecendo a história, e passa uma sensação muito interessante de que também ela tem essa sensação, né, que ela é só mais uma pessoa na Terra, assim, passando por isso. E o tempo nesse filme é muito interessante, como tudo isso é trabalhado. É um filme muito lindo visualmente. Cada imagem que você pausa o filme, cada frame parece uma pintura. O trabalho de luz nesse filme é fantástico. Então, assim, eu assisti esse filme o tempo todo pensando que, assim, aquela história poderia ter sido escrita numa letra de música do Hozier. Então, enfim, esse é o primeiro filme, eu espero que vocês assistam, porque é um filme pouquíssimo falado, pouquíssimo assistido. Então, eu adoraria que mais pessoas conhecessem. E se você gosta do Hozier, você vai gostar desse filme, eu tenho certeza. O próximo filme é o Perfect Sense, de 2011, dirigido pelo David Mackenzie. Esse filme, ele me lembra todo o segundo álbum do Hozier, na verdade, que é o Wasteland Baby, porque esse álbum, ele é um álbum que tem um caráter meio apocalíptico, mas que sempre meio que coloca o amor como um ponto de esperança. Nem sempre o amor romântico, mas esse sentimento do amor. O cantor já falou algumas vezes sobre isso, e ele fala que é um álbum que é sobre esse lugar apocalíptico, sobre esse estado do mundo apocalíptico, né? Como eu falei, ele é muito político, e no momento que ele lançou esse álbum foi antes da pandemia, bem antes, e já tava zoado o mundo, nem imagino como vai ser o próximo álbum dele, né, que eu espero que saia esse ano. E aí mas ele coloca que ao mesmo tempo que as pessoas estão nesse caos, também tem essa busca constante, né, essa esperança de que nas pessoas, você tem que ter fé na bondade das pessoas pra conseguir continuar, né, ter esse senso de esperança mesmo, esse amor que as pessoas são capazes de ter entre si com os outros. É uma coisa que basicamente dá razão pra gente continuar. Esse filme, por coincidência, também se passa na Escócia, e ele também se passa, como eu falei, em relação ao álbum, num mundo meio que apocalíptico, distópico, que começa a ter uma pandemia. Só que essa pandemia do filme é uma pandemia onde as pessoas elas começam a perder o olfato, o
gosto, né, tipo, o paladar, enfim, elas vão perdendo esses sentidos, e no meio disso tudo a gente vai acompanhar esses dois personagens principais, que é a Susan, que ela é uma epidemiologista, ela trabalha justamente estudando essas pandemias, e o Michael, que é um cozinheiro, e eles meio que vão se apaixonar ali na história, a gente vai acompanhar os dois. É um filme bem, assim, difícil de assistir, principalmente que a gente ainda tá próximo, né, da pandemia, mas é um filme muito bonito também, é um filme muito poderoso, eu sinto. É bem diferente o jeito que ele é filmado, tudo o estilo do filme, mas eu acho bem legal, eu recomendo demais. Até um tempo atrás ele tava disponível no Mubi, eu assisti por lá, né, mas não tá mais, eu acho. E, enfim, eu recomendo que vocês vão atrás desse filme porque vale muito a pena. O próximo filme, que me lembra muito as músicas do Hozier, é o Novitiate, dirigido pela Margaret Betts, de 2017. Bom, gente, esse é outro filme que eu não sei se eu tô pronunciando o nome certo, mas esse é um filme que ele me lembra justamente as músicas do Hozier por causa dessa questão da religião que eu comentei um pouquinho antes. Esse filme a gente vai seguir meio que duas coisas principais. A gente vai seguir a história da Igreja Católica em 1960 e as turbulências que essa igreja tá passando por causa, que essa instituição tá passando por causa de mudanças que foram feitas na instituição católica, e a gente teve mudanças muito considerativas em relação às freiras. E aí a gente vai acompanhar a Caitlin. A Caitlin, ela se torna freira por causa ali da região que ela mora. Tem umas freiras que vão ali falar com a mãe dela. Um tempo, quando ela é criança, ela começa a frequentar a igreja com a mãe. A mãe dela não é nem um pouco religiosa, mas leva ela na igreja de vez em quando. E ela começa a querer se dedicar pra virar uma freira, e o novitiate é meio que um dos primeiros passos que você cumpre ali dentro desses espaços para virar uma freira. E é muito interessante a história, porque a gente vai seguir essas duas questões, a questão mais histórica mesmo da religião, e também a questão de meio que, como eu falei, um coming of age dessa personagem nesse espaço que ela é muito reprimida em relação a algumas coisas, e ela começa a se descobrir ali, que é muito difícil, né, porque ela tem uma rotina muito rigorosa, e então é muito complicado o espaço que ela tá tendo que passar por muitas descobertas, inclusive descobertas sexuais. Então é bem interessante o filme e me lembra muito as músicas do Hozier por causa dessa temática. O próximo filme é o Truly Madly Deeply, de 1990, dirigido pelo Anthony Minghella. Nesse filme a gente vai acompanhar a Nina, e a Nina, ela acabou de perder o marido dela, o Jamie, que ele faleceu, e a gente começa o filme que ela tá nesse momento de luto muito grande, mas de repente o fantasma dele começa a aparecer pra ela. E aí a gente vai seguir meio que ela superando esse luto através do contato com esse fantasma, e eu acho que é um filme muito bonito que me lembra muito as músicas do Hozier, por causa dessa coisa de não deixar a pessoa amada mesmo depois da morte, que é uma temática muito forte das músicas dele. Eu acho que também tem essa coisa muito interessante de superar o luto de uma forma muito especial, como acontece no filme. Eu acho que também é algo que você consegue achar nas temáticas das músicas dele, o que é muito bonito mesmo de escutar, e no filme eu acho que é muito lindo como tudo é construído. É um filme muito, como eu falei, triste, mas ao mesmo tempo quentinho no coração, e tem o Alan Rickman, e é bem difícil assistir porque eu sou muito fã do Alan Rickman e ele já faleceu, então no filme ele é o namorado que falece na história, então no filme você sente a dor ali da personagem, então é bem, assim, adoro esse filme, muita gente deveria conhecer também. O próximo filme vai me doer, assim, que eu provavelmente vou pronunciar errado, que é o The Banshees of Inisherin. Provavelmente falei muito errado o nome desse filme, mas eu vou colocar o pôster em algum lugar do vídeo. Esse é um filme dirigido pelo Martin McDonagh e ele foi lançado ano passado, inclusive indicado para vários Oscars, e eu amei esse filme. Esse filme talvez seja o
que mais fácil se relacione ao Hozier, justamente porque ele se passa na Irlanda e tem esse caráter muito forte da Irlanda em si. Ele é um filme que ele vai seguir um pouco dessa história da cultura irlandesa, mesmo que de plano de fundo. E a gente também tem essa junção meio que da esquisitice com uma coisa meio singela. E também é um filme muito sobre compaixão, simpatia, empatia. Então é um filme que eu gosto muito dessas temáticas, como eu falei, eu acho que se relacionam também à música do Hozier. E a história, eu acho que ele é um tipo de filme que é muito mais interessante você assistir sem saber muita coisa, mas o básico que eu falaria pra você assistir, pra você se interessar por ele, é que a gente vai acompanhar um personagem, dois na verdade, que são amigos há muitos anos. Um é um pouco mais velho, o outro é o mais novo, tipo, um deve ter uns 40 anos e o outro deve ter uns 60, por aí, vou chutar essa idade. E eles não têm muita coisa em comum, pelo assim, você vê a primeiro momento, eles não parecem ter muita coisa em comum. Mas quando começa o filme, você sabe que eles eram amigos muito fortes, assim, de longa data, que estavam sempre juntos. Só que começa o filme, um deles, o mais velho, decide que não quer mais ser amigo do outro. E ele fala assim, eu não vou ser seu amigo e se você me encher o saco, eu vou até cortar meus dedos pra não ter que falar com você. Então, assim, o filme é muito esquisito, tem umas coisas meio bizarras que acontecem, mas eu acho que funciona muito bem. Eu acho que é um filme muito bonito, a proposta dele, das coisas que ele tá falando, é um filme muito diferente, bem único mesmo, diferente de tudo que eu já assisti, então eu super recomendaria. Eu acho que dessa temporada de Oscar eu tava bem por fora dos filmes que foram lançados, mas eu recomendaria vocês irem atrás desse e tem essa coisa a mais da cultura irlandesa que eu gosto tanto. O próximo filme e o último antes das menções honrosas que eu vou indicar pra vocês é o Suite Française, espero que esteja pronunciando certo também, de 2014, dirigido pelo Saul Deep. Esse é um filme bem interessante, eu acho que ele me lembra as músicas do Hozier por vários motivos. Ele trata bastante sobre essa questão da moral e como ela tá sempre numa linha meio cinza. A gente tem essa coisa muito forte desse amor impossível que eu falei antes sobre as músicas do Hozier e desse desejo muito intenso, essa ânsia por esse amor que às vezes não pode ser concretizado. E esse filme, ele vai se passar na França, como o título diz. E nesse filme a gente vai seguir a Lucille. A Lucille, na verdade, ela é uma mulher inglesa, se eu não me engano, e ela tá com a sogra dela nessa casa na França e elas estão esperando notícias do marido da Lucille, que foi um prisioneiro de guerra. Se eu não me engano, eu não sei se é a sogra ou a cunhada dela que estão nessa casa. E ali elas moram numa pequena vila e nessa pequena vila começam a vir muitos refugiados de Paris e também logo em seguida vão chegar soldados alemães, né, nazistas. Só que junto com esses soldados elas vão ser obrigadas a abrigar soldados em suas casas e a família da Lucille vai abrigar o Bruno. E aí a gente vai ter um romance ali na história, que é um romance obviamente muito complexo, inclusive a própria criação de um filme com romance, que esse personagem é um soldado alemão, né? E então é um filme assim que eu não diria que é meu favorito, eu tenho alguns problemas com ele, mas eu acho que a maneira como o filme em si é construído, como ele utiliza da linguagem cinematográfica pra construir essa tensão e essas dificuldades morais ao longo da história é muito bonito mesmo e me passam muitas sensações das músicas do Hozier. Então, esses são os filmes. Antes, eu ainda tenho um último filme pra citar pra vocês, mas antes de chegar nele, eu queria fazer algumas menções honrosas, citando outros filmes que me lembram as músicas dele, mas se eu fosse citar todos em detalhes, ia ficar muito grande. Então, eu vou colocar o pôster e eu espero que vocês vão atrás deles pra assistir também. Então, como sempre, eu tô com a minha listinha aqui, porque eu separo muita coisa e não consigo lembrar. Então, vamos lá para as menções honrosas. Então eu indico pra vocês outros filmes que me lembram as músicas dele. Brief Encounter, que é um filme, se eu não me engano, dos anos 40, anos 30, por aí, e é um filme muito, muito bonito, também sobre essa coisa meio do amor impossível. Indico também About Time, que é um filme mais conhecido. Esse já é um amor meio que também familiar, que tem ali na história, uma coisa meio de geração, que é muito interessante. Portrait of a Lady on Fire, esse filme é um dos meus filmes favoritos, ele é um filme lindo, também tem essa coisa meio do amor impossível, e eu só não indiquei ele aqui com mais detalhes porque eu sinto que eu já falei desse filme várias vezes no canal, então eu não queria ficar me repetindo. Maurice,
falar assim. Esse é um filme também super Dark Academia, também já indiquei antes no canal e passa muita sensação das músicas do Hozier. The Piano, que é um filme lindo também, passa a sensação dele, é um filme muito difícil de assistir também, mas que eu super recomendo. Water Lilies, que é um filme também da diretora de Portrait of a Lady on Fire, que é um filme lindo. Water Lilies também é um coming of age, e quando eu falo coming of age, eu não sei se todo mundo conhece esse termo, mas são essas histórias de amadurecimentos, né, que a gente tem principalmente desse período da adolescência para a vida adulta, mas também se adequa a outros períodos da vida. Também tem o The Handmaiden, que também tem um amor ali muito complexo na história e que eu acho bem bonito. Summerland é um filme que eu já recomendei várias vezes aqui no canal e tem tudo a ver com as músicas do Hozier. Phantom Thread também, super recomendo aqui no canal direto, então não queria me prolongar sobre ele, mas me lembra muito as músicas dele. Waiting to Exhale também me passa um pouco a sensação das músicas dele. Imagine Me and You é um filme super fofo, sáfico, que eu recomendo demais. Pride and Prejudice, e eu queria muito ter recomendado esse filme na lista assim com mais detalhes, mas ele já é tão conhecido que eu deixei pra só fazer uma citação honrosa. Before Sunrise, eu acho que toda a trilogia do Before você consegue relacionar com as músicas do Hozier, passam essa sensação. All the Real Girls, que é um filme que eu adoro, pouquíssimo conhecido. E uma série, assim, pra dar um extra, é o Normal People, que é uma série irlandesa baseada no livro da Sally Rooney, que também é irlandesa, e então eu acho que tem tudo a ver com o Hozier, e tem essa coisa dos relacionamentos, que eu acho que é muito característico nas músicas dele também. Então é isso. Antes de acabar, vamos para a última indicação desse vídeo. E o último filme que eu decidi indicar para vocês é o In the Mood for Love, lançado nos anos 2000 e dirigido pelo Wong Kar-wai. Filme, gente, é muito assim complexo eu falar sobre ele, porque desse diretor é um dos filmes que eu menos gosto dele, mas eu sinto que é porque eu assisti quando eu assisti eu não tava num momento muito legal. Eu assisti esse filme uma vez ano passado numa maratona de filmes desse diretor e era tipo 4 da manhã quando o filme foi começar, ou 3 da manhã, por aí. Eu já tava morrendo de sono, então eu acho que eu não consegui aproveitar o filme ao máximo. Mas esse é um filme muito bonito. Ele se passa em Hong Kong em 1962 e a gente vai acompanhar esse casal, que na verdade é um homem e uma mulher, que eles se mudam para o mesmo complexo de apartamentos, cada um tem o seu respectivo marido e esposa, e eles começam a ser meio que negligenciados assim pelos seus parceiros, e eles vão encontrar uma espécie de conforto um com o outro, também tem um desejo muito forte ali, e os dois têm essa questão moral também muito forte, sabe? De que, tipo, eles não podem ficar juntos porque eles são casados com outras pessoas. E o jeito que o estudo é construído é muito lindo, a fotografia desse filme é realmente fenomenal, a trilha sonora, assim, ó, maravilhosa. É meio que você tivesse, como se você estivesse acompanhando o amor deles se concretizando quase que num plano à parte, assim, do plano humano terreno, quando eles estão juntos. É muito bonito mesmo, e eu acho que tem tudo a ver com as músicas do Hozier. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estava muito animada pra gravar ele, quero fazer mais conteúdos tentando relacionar o Hozier com outras coisas que eu gosto, porque eu quero conversar sobre ele e só falar sobre ele talvez não faça muito sentido aqui no canal, não é mesmo? Então relacionar, indicar ele com outras coisas talvez seja mais interessante. Espero que vocês escutem ele se vocês nunca escutaram, e me falem se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam dele. E é isso, pessoal. Até mais!